Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Como vão vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que me escutem, espero que me vejam, que a gente possa ter uma noite de estudos fecunda para todos nós. Peço desculpa para vocês pelo atraso. Esses minutinhos que foram responsáveis, foram necessários para que eu viesse da casa espírita para casa. E também, pela semana passada, eu não me dei conta de que era carnaval e a gente estava em retiro, então não deu para fazer o vídeo de lá. Hoje a gente volta. Vocês estão reparando que eu estou fazendo uns ensaios aqui, né? Eu saí do outro cômodo da casa, onde a gente tinha os livros de fundo, e aí eu estou fazendo uma brincadeira, vamos dizer assim, trazendo a nossa conversa para a sala, onde eu fiz de um lado uma parede de poesias que ajudam a inspirar o dia a dia, e do outro a gente tem um mural de fotos, que a gente fez numa parede inteira. Então agora eu recebo vocês na sala da minha casa, para que a gente possa conversar. Isso é bem acolhedor, né? Bastante acolhedor. Eu vou acompanhando vocês por aqui, pelo chat, no mesmo modelo que a gente vem fazendo. Ou seja, nós vamos conversando sobre o tema, e mais no finalzinho eu pego o celular para a gente poder responder as perguntas. Tá certo? Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer, relembrar na verdade, é que o Denis está fazendo com essa obra um grande convite para que pessoas leigas se tornem espíritas. E não é ruim falar isso, nem é errado, porque ele, de fato, escreve o livro com um caráter introdutório. Então, ele vai dividir esse livro em algumas partes. A gente está acabando hoje, no capítulo 28, a terceira parte. Logo à frente, a gente começa no que ele chamou de quarta parte, falando sobre o além-túmulo. E depois a gente ainda tem, se eu não me engano, uma quinta parte, que é, de fato, os itens em que ele vai usar para tratar para nós dos caminhos morais a que conduz o Espiritismo. Então, a gente agora ainda está dando uma volta em justificar o fenômeno como fonte de estudo, fonte de reflexão, fonte de entendimento para as pessoas que estão travando contato com ele pela primeira vez, né? Vamos lá. Quando a gente começa a ver esse capítulo nosso de hoje, que ele está falando a respeito da utilidade dos estudos psicológicos, é muito, muito importante que a gente saiba o tempo em que isso está acontecendo. Não para que a gente resolva o problema, porque vocês vão ver que nesse momento o Espiritismo ele oferece uma saída, uma resposta muito bacana para os fenômenos mentais, mas que depois vão ser substituídas por outras. Quando Denis escreve, por exemplo, a gente ainda não tinha o surgimento da metapsicologia do Freud. E boa parte mesmo dos fenômenos que podem ser associados normalmente à mediunidade ou a transtornos mentais advindos de influência espiritual vão ser explicados pela teoria psicanalítica freudiana.
Aí vocês me perguntam, então o Freud ele nega o fenômeno? Ele particularmente sim, ele não acreditava em nada que existisse fora da matéria, pelo menos não da forma, da maneira que a gente acredita. Agora, por outro lado, o que a metapsicologia freudiana, isso a gente citar um caso, tá? O que ela faz é mostrar para nós que talvez ainda exista uma camada de fenômenos, que são fenômenos psíquicos e, portanto, puramente mentais, que podem ser explicados por mecanismos também psíquicos, também mentais e humanos. O Denis, quando está escrevendo, não tem isso em mente. Os primeiros textos do Freud são de 1893, num período em que ele ainda está atuando numa transição entre a medicina tradicional, ele era neurologista, para uma metapsicologia, uma psicologia um pouco diferente. Então, o Denis vai fazer uma argumentação muito interessante nesse capítulo a respeito do valor que as obras espíritas, na verdade, o contato com o mundo dos espíritos tem para a elaboração de estudos um pouco mais aprofundados que tratem da própria mente, da própria condição humana. Então, isso é muito importante. Hoje, esses estudos ainda existem. Nós temos várias pesquisas acontecendo no mundo inteiro, sobretudo pesquisas que se associam à ideia da morte, do morrer, de uma boa morte, de uma morte humanizada, pesquisas que vão estudar, né, a influência das crenças religiosas para pacientes terminais, e temos inclusive algumas pesquisas que vão fazer explorações mais específicas no campo da mediunidade, no campo da teoria da sobrevivência da mente, enfim. A gente tem um horizonte que é fecundo, que é rico de possibilidades para que a gente trabalhe. O Denis não está falando a partir do nosso paradigma atual, mas ele vai apresentar questões que merecem ser compreendidas. Sempre a gente tem que destacar. A gente vai ver no texto do Denis uma elevação tremenda do espiritismo. A gente vai ver nos textos dele um esforço grandioso para dar para o espiritismo um papel bastante destacado na história do mundo. A gente vê que não é bem isso que acontece no século XX. Mas, ainda uma vez, isso não desmerece de maneira alguma o texto do Denis. A gente só tem que ler com um pouco mais de atenção. Vamos lá. Quando a gente começa o capítulo, então, lá no segundo parágrafo, logo, tem um trechinho que vale a pena a gente ler e vale a pena a gente conversar. Na verdade, é praticamente o segundo parágrafo inteiro. Porque o Denis diz assim, não seria demasiado insistir sobre esse ponto, né? Que ponto é esse? A racionalidade do fenômeno mediúnico. Por que ele está falando de racionalidade? Porque ele está opondo esse fenômeno a uma ideia de superstição. Ainda hoje é bastante comum que pessoas que têm um contato superficial com o espiritismo, que ouçam falar por um parente, por um filme, por uma novela, associem práticas espíritas a questões de ordem mística ou misticista ou supersticiosa, o que não é realidade, né? Vocês já devem ter visto em algum filme, em alguma série de TV, os personagens da trama fazendo uma sessão espírita, aqui eu estou colocando tudo entre aspas para reproduzir a fala das próprias pessoas, e aí quando elas vão fazer a tal sessão espírita, elas usam um tabuleiro Ouija, aquele tabuleiro com as letras, onde supostamente o espírito conduz a mão do grupo, as mãos coletivas, né, que estão todas postas ali sobre aquela pranchetinha, para que ela aponte as letras e então o espírito converse. O nome é diferente, né? Ouija, parece uma coisa mágica, um feitiço. Na verdade, o tabuleiro Ouija foi criado por uma empresa no auge do espiritualismo moderno para vender. Então ele não tem nada de sagrado, nada de transcendente, ele é simplesmente um instrumento para vender. E que até hoje se vende, e que até hoje se utiliza, sobretudo nos países
da Europa e da América do Norte. Então, veja, as pessoas associam isso com o espiritismo. E associam porque, primeiro, em algum tempo, os próprios médiuns faziam desse jeito. E no outro, há um desconhecimento generalizado. Então, o Denis começa dizendo, ó, a realidade não seria demasiado, insistir sobre este ponto. Os fenômenos espíritas só são espíritas e só têm sentido se forem racionais. E se eles forem racionais, eles não vão depender, em momento nenhum, dessa construção, desses aparatos para justificar a prática. Então vai dizendo ele lá, a realidade das manifestações espíritas repousa, já ouvimos, sobre testemunhos inegáveis de homens cuja competência é reconhecida. Esse aqui é um critério, pessoal, que vai ser muito usado no começo do Espiritismo para dizer que ele é algo sério. Qual é o argumento? Se pessoas de uma reconhecida moralidade pública, pessoas que são respeitadas por todos, participam das sessões, observam o movimento dos objetos, observam a conversa dos espíritos e dão a sua palavra de que o que assistiram, o que presenciaram foi real, no começo do movimento a gente tende então a acreditar que é real pela palavra de quem falou. Por um paradigma hoje de pensamento científico, isso não faz a menor diferença. Até porque a gente tem pessoas que têm posições intelectuais bastante desenvolvidas, mas que são estúpidas e que vão acreditar nas coisas mais absurdas, né? Então, o fato de ter alguém com formação ou de ter alguém que seja reconhecido como tal, não significa que só essa visão é um carimbo de autenticidade. É óbvio, se você tem um grupo de pesquisadores sérios, um grupo de experimentadores sérios, com uma intenção nobre de descobrir como o fenômeno funciona, e se depois todos eles limitem seu testemunho a partir de um esclarecimento do método, a partir de uma explicação do processo, bem, isso tende a dar credibilidade. Mas não bastaria dizer, por exemplo, como acontecia no tempo de Kardec e no tempo de Denis, que a sessão foi séria porque ela contou com a presença do juiz fulano de tal, do médico fulano de tal, ou do político fulano de tal, que são pessoas sérias e que não perceberam nenhuma fraude. A ideia da fraude é exatamente essa, não ser percebida. De modo que, o que eu estou tentando dizer para vocês é que esse argumento de que as reuniões são sérias porque pessoas sérias participam dela, vale para nós que somos espíritas, mas não vale mais como um argumento acadêmico ou científico, né? Mas Denis continua, e ele vai falando para nós assim, ó, devidamente verificados os efeitos, preciso foi procurar a causa. E, se esses sábios afirmaram havê-la achado na intervenção dos espíritos, é porque a natureza dos fenômenos não permitiu outra explicação plausível. Não se segue daí, porém, que eles devam ser classificados no domínio do sobrenatural, pois nada seria mais contrário ao bom senso. O sobrenatural não existe nem poderia existir. Tudo no universo é regulado por leis. Aqui há uma mudança no raciocínio que é bem legal e que só vai existir, ou melhor, vai existir com mais intensidade, mais clareza, no espiritismo francês, na escola do que a gente chama de kardecismo, né? Por quê? E aqui deixa eu já abrir um parênteses para a gente não cair numa discussão boba e depois as pessoas mandarem mensagem e tal. O movimento espírita não costuma se reconhecer como kardecista, porque diz que a doutrina é dos espíritos. De fato, a doutrina é majoritariamente dos espíritos, mas no período em que Kardec está escrevendo, na verdade, na segunda metade do século XIX, nós temos mais de uma dezena de modelos de movimento espiritualista. O espiritismo francês é uma delas. Quando a gente pega tudo e coloca sob o guarda-chuva de espiritismo, dá errado. Porque os médiuns na Inglaterra, ou na França mesmo, ou nos Estados Unidos, vão cobrar e vão viver do que cobram para fazer suas sessões. Então não é espiritismo isso, né?
A gente tem um conjunto de várias outras crenças, as irmãs Fox, para a gente ter uma ideia, vão se aproximar do Andrew Jackson Davis e várias das previsões, das teorias místicas do Jackson Davis são absorvidas pela mediunidade das irmãs Fox. O modelo francês que a gente chama de kardecismo, a gente faz assim não como demérito, não para dizer que essa coisa que a mediunidade ou que o espiritismo é de Kardec. Muito pelo contrário, a gente está dizendo que esses fenômenos são de origem espiritual, mas que foi Kardec que conseguiu, da melhor maneira, sintetizar esse pensamento, né? Então, essa ideia que o Denis está trazendo para nós, que constatados os efeitos, era preciso buscar uma causa, e que essa causa ela vai ser associada aos espíritos, ela é profundamente kardeciana. Porque é isso que Kardec vai fazer. A rigor, meus amigos, o fenômeno espírita, enquanto espetáculo, ou enquanto comprovação, tem um valor muito baixo em si mesmo. O que torna o contato com o mundo invisível algo muito, muito valioso são as decorrências desse contato. Percebem? Ou seja, simplesmente fazer uma sessão para as mesas girarem, para os móveis instalarem. Claro que isso gera uma curiosidade, né? Mas imagina num tempo em que isso acontecia à torto e à direito, em quase todo lugar. Para muitas pessoas, a curiosidade continuou sendo apenas curiosidade durante todo o tempo em que tiveram contato com o espiritualismo. Quando a coisa começa a tomar um caminho diferente, quando a partir da observação dos fenômenos, alguns pesquisadores, e nesse sentido Kardec tem um espaço muito importante, quando alguns pesquisadores vão se perguntar o que está por trás desse fenômeno? O que gera esse fenômeno? O que faz com que eu esteja olhando para esse fenômeno e deduza que ele não é simplesmente uma lei física, uma lei química que eu não conheço e que, portanto, eu estou dando para ela uma atribuição diferente. Isso é muito importante para o desenvolvimento do espiritismo. Porque ao obter a resposta que os fenômenos são produzidos por espíritos, de uma só vez e com uma só resposta, nós tratamos de uma série de problemas filosóficos profundos. Primeiro, existe vida após a morte, portanto, sobrevivência da personalidade? Sim. Segundo, é possível que a gente se encontre com entes queridos, com pessoas amadas, pessoas às quais a gente se liga por vínculos profundos do coração no momento depois da morte? Sim. Essas inteligências fora da matéria, elas podem interferir no mundo material, podem sugerir aos homens condutas, comportamentos? Sim. Percebe? Então, ao aparecer como resposta plausível para o nosso campo de prática, a ideia de que os espíritos sobrevivem à morte física e continuam se comunicando conosco, aqui a gente abre uma grande janela de possibilidades. E por que é que Denis está dizendo que isso não tem a ver com sobrenatural, ou com uma superstição, ou com crendices? Porque a gente tem que pensar que as leis naturais, elas não dependem de crença. Vamos dar um exemplo da lei da gravidade, né? Embora hoje a gente viva numa onda de autoajuda destrutiva, que algumas pessoas põem na cabeça que tudo aquilo que elas quiserem, elas podem conseguir. Mas você pode ter todo o poder do mundo de vontade, se você largar uma bolinha na altura da sua cabeça, ela vai cair no chão por conta da lei da gravidade. A gravidade não depende de você acreditar nela ou não.
Assim como o movimento da Terra em torno do Sol. É só a gente lembrar que Galileu teve problemas por isso, né? Não depende de crença. As coisas acontecem. O Denis está falando para nós que o fenômeno espírita, ele também não pode ser colocado no campo da superstição. Eu me lembro que há pouco tempo a gente teve um escândalo muito triste na TV, envolvendo um médium que supostamente fraudava cartas consoladoras. E eu estou dizendo supostamente porque, de fato, eu não tenho conhecimento de causa. Eu não fiz um estudo profundo, eu não fiz uma análise, não posso dizer se sim ou se não. Mas me chama a atenção, e eu já comentei com vocês isso em outros momentos aqui no estudo, a resposta que esse médium dá para uma equipe de reportagem que vai lá conversar com ele. Porque ele responde que se tratava aquilo de um fenômeno religioso e que estaria associado à crença das pessoas. E que se as pessoas não se sentiram consoladas, envolvidas, ao buscarem a mensagem dos seus entes queridos naquela instituição, que elas fossem buscar outro lugar para se consolar. Esse argumento pode ser um argumento muito prático para a crença religiosa geral, né? Porque a crença religiosa tradicional ela vai guardar sempre um nível de mistério em relação ao poder divino. O mistério não tem explicação. Mas o espiritismo não é assim. Diante do fenômeno espírita, do fenômeno mediúnico, pouca diferença faz se o sujeito acredita ou não. E a gente tem vários exemplos disso com a mediunidade do Chico Xavier. Um sem número de pessoas que vão a Uberaba, o Apelo Leopoldo antes, se encontram com o Chico sem crença alguma. Muito pelo contrário, algumas até bem rígidos, contraditores. E no contato com a mediunidade dele, recebem mensagens de parentes, recebem instruções muito precisas. Como explicar isso? Né? Então, o fenômeno não depende da crença. Ele é, apesar de que o indivíduo acredite. A crença, depois, ela vai servir para emoldurar o fenômeno, mas não é a crença que produz o fenômeno. Ou, nós temos que dizer, não deveria ser a crença que emoldura o fenômeno. Né? Para o Espiritismo, para Denis, tudo está relacionado às leis naturais. Né? Eu usei uma frase que ficou meio estranha. Né? Eu disse para o Espiritismo, para Denis. Né? Na verdade, o que acontece é que no sistema filosófico espírita, nós não temos a concepção do milagre, que é o que o Denis vai falar no próximo parágrafo. Vamos lá. Eu vi que já tem algumas questões aqui no chat, eu volto daqui a pouco para a gente responder elas. Mas vamos para o segundo parágrafo que eu destaquei aqui. Demonstrar a existência de um fenômeno é colocá-lo na ordem permanente das coisas, é submetê-lo à lei natural. No meio deste universo em que tudo, seres e coisas, se encadeia e se liga em estreita solidariedade, em profunda e sublime harmonia, não há motivo para o milagre, nem para o sobrenatural. Leis tão rigorosas, tão inflexíveis como as que governam a matéria, regem o mundo invisível. Para conhecer o seu admirável funcionamento, só há um meio: estudar, diz Denis. Esse argumento, esse pensamento dele, vai ao encontro do pensamento kardeciano, sobretudo em A Gênese. Porque a Gênese vai tratar dos milagres e das predições do Evangelho segundo o Espiritismo. Dos milagres e das predições de Jesus para a humanidade, de acordo com a filosofia dos Espíritos. Há diferença? Há muita diferença. Historicamente, quando a gente pensa no milagre, a gente tem duas interpretações básicas, duas definições básicas para o milagre. Num momento em que não há ainda uma ciência
consolidada, pelo menos não uma ciência de raiz iluminista, ou seja, voltada para a razão. O milagre ele é tido como uma graça, uma caridade de Deus. Portanto, por gostar muito de um seu filho, Deus daria para ele um presente que não precisava ter nenhuma racionalidade. Essa graça poderia ser obtida unicamente pela chama que Deus infundiria no seu amado filho, na sua amada filha. Então, no começo da história do Ocidente, a gente tem um milagre associado à caridade, à graça. Na medida em que ocorre uma secularização, isso se dá, sobretudo, a partir do século XVI, aqui no Ocidente, e a gente vai encontrar, talvez, o ápice desse pensamento lá no século XVIII e século XIX. O milagre se torna uma derrogação da lei natural. Ou seja, Deus, por uma vontade própria, mudaria a lei natural para atender à necessidade de algum ser. Para o Espiritismo, nenhuma das duas definições são justificadas. A primeira, que trata da ideia da graça ou da caridade, ela é substituída por uma lógica de construção subjetiva da sua experiência. Ou seja, de acordo com o pensamento espírita, somos nós quem construímos a nossa trajetória. Deus não nos dá nem pesos para que nós carreguemos, e Deus também não vai, por mera liberalidade, por diletantismo, tirar dos seus filhos nenhum tipo de experiência que eles mesmos tenham criado para si. Não é um modus operandi de Deus, não é interferir na subjetividade. Quem faz isso é a lei de causa e efeito. E se vocês repararem, vejam só que coisa curiosa. Na maioria das vezes, quando nós oramos para a causa e efeito, como se ela fosse Deus. A gente pede para ficar curado da doença, a gente pede para mudar de emprego, a gente pede um carro novo, a gente pede para que as coisas aconteçam. Toda essa intervenção pontual, ela é feita pela causa e efeito. Deus está além disso, Deus está acima disso. Então, para que a gente perceba Deus, a oração vai para um outro caminho. Portanto, não faz sentido pensar em graça do ponto de vista de uma predileção, por nenhum motivo. E percebam vocês que eu estou evitando usar aqui a expressão mérito. Na nossa atualidade política, a palavra mérito está muito carregada de sentidos que não existem na prática espiritual. Então, nós estamos falando mais mesmo de uma predileção de Deus. Quando a gente chega na segunda definição, que ela é mais contemporânea de Kardec, a gente pensa Deus derrogando as suas leis para mostrar a sua vontade. A pergunta que a gente se faz é, primeiro, Deus poderia derrogar as suas leis? Poderia. Por uma lógica básica. Se Deus é Deus, porque é o supremo de todas as habilidades, caso ele não possa derrogar uma lei, ele não é Deus. Caso haja algo que ele não possa fazer, ele não seria Deus, porque não seria todo-poderoso, não seria todos aqueles atributos que a gente conhece. Mas a gente tem que refletir o seguinte, podendo ele derrogar as leis, nós temos que perguntar então duas coisas. Há leis imperfeitas para serem derrogadas? Porque se Deus é perfeito e cria as leis devem ser perfeitas. E segundo, sendo ele onisciente e atemporal, portanto, com uma visão de todas as coisas e de uma ótica bem distante do tempo, como a gente conhece, por que ele derrogaria uma lei? Então, para o Espiritismo, essa ideia de sobrenatural, de uma vontade de Deus que se manifesta no mundo e modifica as coisas para agradar os homens, não faz muito sentido. O que vai fazer sentido? A ideia de Deus garantindo condições para que o ser progrida. E onde ele garante essas condições? Através da própria lei natural, ou da lei da natureza. Por isso, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ler
que as leis de Deus estão escritas na consciência dos homens. Por que elas estão escritas na consciência dos homens? Porque elas estão dissociadas de qualquer outra realidade, né? Que não seja a própria realidade da experiência mental. Não é preciso que Deus venha e se manifeste, faça coisas fantásticas para que a gente acredite que Ele existe. Na verdade, nós vamos tentar fazer isso a partir de uma lógica filosófica. Jesus o tempo inteiro falava para as pessoas do tempo dele, né? Vocês estão me pedindo sinais, estão me pedindo sinais. Poxa, se Jesus não fez sinais, a gente não sabe quem fez. Mas a prática espiritual está baseada não na ideia dos milagres que vão mudar a percepção das pessoas. Então, está baseada numa nova percepção do modo de viver. Mas como que Jesus, então, fazia o que fazia? Não era milagre? Bem, pensa só uma coisa. Se a gente observa, a gente pensa numa situação que me vem na cabeça. Uma criança pequena que observa o pai ou a mãe fazer um experimento químico, misturar alguns ingredientes, mudar coisas de cor, produzir cheiros. Ou então, não sei se vocês já viram uma experiência muito interessante de produção de espuma, que todos os ingredientes são líquidos. Quando você joga o último ingrediente da mistura, acontece quase que uma explosão. E a partir dessa explosão começa a brotar espuma, né? Quase como se fosse um fenômeno mágico. A criança que olha isso vai dizer, isso é mágica. Isso é uma coisa fantástica. Eu não conseguiria fazer desse jeito. Agora, um adulto que já estudou aquele processo vai olhar para ele e dizer, está misturando alguns elementos, numa determinada temperatura, uma proporção também específica, o resultado vai ser sempre esse. Quando a gente vê Jesus fazendo milagres, aspas para os milagres, a gente está olhando em realidade para uma pessoa muito mais experiente que a gente, mobilizando os elementos da lei natural, né? Como a gente não entende, a gente fala, é mágica, é um poder absurdo, mas todos nós um dia dominaremos esse mesmo poder a partir do momento em que a gente travar contato com estados mais amadurecidos da consciência. Então, para o Espiritismo, todas as coisas estão encadeadas, todas as coisas fazem parte de um mesmo princípio e, portanto, não é razoável pensar em derrogação das leis de Deus. Quando a gente vai para o 5º parágrafo, Denis começa a apresentar, então, a tese central desse capítulo. Se o Espiritismo não depende de crença, se ele pode ser experimentado, se ele pode ser replicado, vocês concordam comigo que eu posso dizer que ele se enquadra, de alguma forma, no campo das ciências naturais, no campo da experimentação comum, positiva? Se eu posso experimentar, se eu posso testar, ainda que eu tenha regras próprias, eu posso replicar experimentos. Então, isso está dialogando muito de perto com o modelo científico do tempo de Denis. Ou seja, eu preciso verificar se aquilo é verdade, então eu vou experimentar. Por outro lado, ele não está falando de uma realidade fora da matéria, ele não está falando a respeito de uma vida que não depende especificamente de um corpo físico. Então veja como é que o Espiritismo é. Ele está tratando ao mesmo tempo de dois campos de conhecimento aparentemente irreconciliáveis. De um lado a experimentação concreta e material, de outro uma realidade espiritualista que transcende a matéria. E para que isso? É o que Denis diz para nós. O espiritismo experimental pode tornar-se um meio de conciliação, um traço de união entre esses dois sistemas inimigos. O espiritualismo metafísico, de um lado, e o materialismo, de outro, que há tantos séculos se combatem e se dilaceram sem resultado algum. Quando a gente estuda na universidade um pouquinho da história do espiritismo, ou quando a gente pega os principais teóricos do pensamento espírita, tem uma coisa que se destaca para nós bastante interessante.
o Espiritismo está sempre numa condição limítrofe. Está numa condição de fronteira entre a matéria e o mundo espiritual. Por que é entre a matéria e o mundo espiritual? Bem, porque existe um rigor para você praticar espiritismo. Você tem que ter um estudo, você tem que fazer... Existe uma técnica, né? As pessoas às vezes dizem, não, só o médium fechar o olho e deixar que vem. Provavelmente não dá certo, existe uma técnica mediúnica. O livro dos médiuns é um livro de técnica mediúnica, né? Então, isso está próximo à matéria, ao rigor material. Mas a gente tem também, numa outra dimensão, informações e instruções riquíssimas, lindíssimas, que vêm do além. Portanto, do mundo fora da matéria. O Espiritismo não sai da condição de limite, ele não pode sair. Ele está sempre na fronteira. Ele está usando os mecanismos da matéria para dar forma e sentido para as questões espirituais. Então, a ideia que o Denis tem aqui de uma conciliação entre esses dois campos de conhecimento não é uma ideia tão estranha assim. O que se pretendia com o Espiritismo, de fato, era isso: arejar a ciência material, ao mesmo tempo em que seria possível retirar da prática espiritual os excessos. Sabe, aquelas ervas que cresceram de maneira prejudicial no meio todo daquilo. Nós vamos dizer que conseguiu? Não completamente. Mas como eu comecei a noite hoje falando, há vários grupos de pesquisa espalhados pelo Brasil e pelo mundo que estão hoje se dedicando a olhar para essa questão. Ou seja, como que eu posso manter um rigor científico que garanta que o meu trabalho seja reconhecido como um trabalho acadêmico, mas ao mesmo tempo eu posso explorar essas áreas desconhecidas da religiosidade, da fé humana. É legal a gente destacar uma coisa. A gente adora ver estudos e reportagens de pessoas que falam que estão estudando reencarnação, ou que estão estudando experiência de quase morte, ou que estão estudando mediunidade, como se fosse tudo isso uma propriedade do espiritismo. Não é. Esses fenômenos todos são fenômenos humanos. O pesquisador, então, ele não está lá pesquisando como que o pensamento de Kardec está certo, quando ele consegue fazer uma verificação de uma carta psicografada. Não é isso. O que o pesquisador está vendo é, existe alguma coisa que foge à normalidade, ao padrão humano habitual nesses fenômenos? Que coisa é essa? O que ela gera? Ela causa saúde, bem-estar, ela causa desequilíbrio, perturbação? Então, nunca nós vamos ver, e às vezes eu vejo alguns companheiros dizendo muito entusiasmadamente que tal pesquisa de determinado pesquisador está provando o espiritismo. Não, nós nunca teremos a prova do espiritismo. Nós vamos ter, ao longo do tempo, a construção de novos paradigmas coletivos. Uma sociedade que é materialista começa a se tornar um pouco mais espiritualista, começa a ampliar um pouco mais o ponto de vista, começa a reconhecer a existência do mundo espiritual, enfim, coisas desse gênero, né? Por fim, lá no último parágrafo, ele faz a síntese dessa argumentação dele. Eu vou ler esse último parágrafo e depois eu passo para a gente responder as perguntas. Ele vai dizer assim: o Espiritismo é, pois, uma poderosa síntese das leis físicas e morais do universo, e, simultaneamente, um meio de regeneração e de adiantamento. Infelizmente, pouquíssimas pessoas se interessam por esse estudo. A vida da maioria delas é uma carreira frenética para os bens ilusórios. Apressa-se, receia-se perder o tempo com coisas que se consideram supérfluas. Perde-se realmente o tempo entregando-se ao que é passageiro e efêmero. O homem, em sua cegueira, desdenha aquilo que o faria viver feliz, tanto quanto se pode ser neste mundo, satisfazendo o bem e criando em torno de si uma atmosfera de paz e de recolhimento. Logo no último parágrafo que eu li, sem ser esse, no penúltimo, Denis convida a gente para acessar essa sabedoria a partir do estudo. É só estudando e comparando conhecimentos que a gente consegue elaborar um modelo mais razoável de entendimento da realidade.
No tempo do Denis, já tinha a turma que não se dedicava a estudar e a compreender. E veja, eu não estou aqui defendendo ou difundindo nenhum modelo de estudo específico. Há modelos de estudos formais que acontecem nas casas espíritas que não levam ninguém a se tornar mais amadurecido, nem mais inteligente, nem mais compreensivo. Na verdade, há modelos de estudo que acabam sendo unicamente formatadores de pensamento. Então, eles não são positivos. Quando a gente está falando de estudo, a gente está falando de uma análise comparada daquilo que os espíritos trazem de conhecimento daquilo que a gente já tem, para que a gente possa cruzar todas essas informações e elaborar uma síntese nova. O que impede isso? Quase sempre a nossa futilidade. Em que sentido? Como a gente não tem uma certeza muito clara da vida depois da morte, a tendência muito comum que a gente observa é de gastar, inclusive, o contato com o mundo dos espíritos para resolver questões mundanas. Então, você quer saber se vai casar, se vai separar, se vai trocar de carro, se o investimento está certo. E há espíritos que vão responder isso. Há médiuns que vão se prestar a esse trabalho. Agora, o potencial de alívio, de paz que vem através desses movimentos, não é um potencial grandioso. Porque você acaba se tornando dependente da interferência dos espíritos. O que a mediunidade pode fazer para ajudar a gente? Tornar a gente mais livre. Mentalmente, moralmente, mas capazes de solucionar as nossas demandas por nós mesmos, sem depender da interferência do mundo invisível. Ah, Vinícius, mas isso é muito difícil. Talvez seja. Talvez seja. Mas talvez não. O que vai definir? Na verdade, o que vai definir isso é a capacidade que a gente tem de compreender o processo. Né? Então, a gente precisa olhar para as coisas e entender o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo, qual é a duração da vida. A partir dessas questões, tanto a psicologia experimental, quanto o nosso campo de estudos científicos, quanto o nosso campo moral, tudo isso tende a crescer. Denis ainda faz essa abordagem aqui, chamando de... falando do papel das comunicações para a psicologia, né? Não sem motivo. Porque, eu não sei se você sabe, mas a psicologia ela se desenvolve durante uma boa parte de tempo disputando o mesmo objeto de estudo com o espiritismo. Nós vamos ter pesquisadores como William James, como Frederick Myers na Inglaterra, que vão ser pesquisadores da psicologia experimental, de uma ciência nascente, mas que também vão ser ao mesmo tempo pesquisadores dos fenômenos espiritualistas, espíritas, e vão produzir teses que vão juntar as duas coisas. Então, Denis está dizendo assim, olha, a partir do estudo e a partir da compreensão de que tudo não extrapola a lei natural, de que as coisas estão todas inseridas nessa mesma lei natural, o indivíduo é capaz de produzir novos sentidos existenciais. E esses sentidos, essa compreensão pode ser usada no estudo da psicologia, no estudo da antropologia, no estudo da sociologia, das demais ciências humanas e até das ciências naturais, de maneira geral, né? Então, por isso, estudar os fenômenos psíquicos de maneira aberta, de maneira não preconceituosa, de maneira detida, é sim fonte de muito benefício para nós. O que pode acontecer, e muitas vezes acontece, é a gente perceber que, na prática, o fenômeno não tem aquela roupa certinha, não acontece daquele jeitinho que a gente leu num livro. Cada fenômeno mediúnico, cada expressão mediúnica vai ter o colorido da subjetividade do médium que a produz. Então, nós podemos ter 10 médiuns psicofônicos que falam, 10 médiuns que escrevem, e a gente vai ter ali diante de nós 10 maneiras de viver a mediunidade diferente. Por isso, a gente tem um campo vasto de pesquisa. Esse campo ele é interessante e o Denis está exatamente defendendo essa ideia. Tudo bem? Vamos ver as perguntas aqui. Eu vejo que tem uma série de textos. Vamos lá. Deixa eu voltar cá em cima. A Silvia Nunes
ela disse para mim: você pode me provar que existe vida após a morte? Então, o que nós temos é uma série de experimentos que vão trabalhar com fontes diferentes de saberes. A gente tem uma que talvez seja a mais frágil, que é a mensagem dos próprios espíritos, né? Que vão dizer que eles estão vivos, né? Mas por que ela é a mais frágil? Porque a gente pode colocar tudo isso num pacote da crença do sujeito, né? Ou seja, o médium acredita que existe espírito, então cria os espíritos. Mas a gente tem outros experimentos, outras linhas teóricas que são mais interessantes. A gente tem uma linha que justifica para nós uma crença na sobrevivência da personalidade, que é isso que a gente fala de vida após a morte, né? Que são os estudos feitos com cartas psicografadas, como aquelas que o Chico recebia. Cartas que são psicografadas sem nenhum contato com a família, que trazem conjuntos muito elaborados de informações que o médium não tinha acesso, né? Apelidos, detalhes da vida cotidiana, coisas muito específicas. E a gente tem uma outra vertente que fala das experiências fora do corpo, que podem ser experiências voluntárias, portanto, o indivíduo que diz que pratica meditação ou outras técnicas e que, portanto, tem uma experiência fora do corpo e fora do corpo percebe uma outra realidade. Mas a gente também tem aqueles casos que são fontes de estudo no mundo inteiro, que são os casos de experiência de quase morte, em que, de fato, o sujeito se desprende do corpo e começa a narrar o que está acontecendo no momento que ele está sedado ou ele está em coma, né? Então, há indícios de que exista uma vida depois da matéria. Esses indícios vão ser fechados, colocados num feixe pela filosofia espírita, que vai acrescentar a ela uma lógica racional a esses conjuntos de teoria. De modo que não é possível que a gente trabalhe com uma documentação carimbada de cartório, mas dentro do princípio do sistema filosófico espírita, a vida após a morte existe como decorrência natural e necessária desses fenômenos que a gente está observando. Leonardo escreve para nós: foi justamente por não crer na vida após a morte que me levou a pesquisar sobre o espiritismo e as pesquisas. Me vi totalmente espírita ou crendo na existência dos espíritos. Isso mesmo, né? A gente tem vários colegas, vários companheiros que fizeram o mesmo trajeto, da descrença para a crença. E geralmente os descrentes, aqueles que saem de um estado de ceticismo para um estado de convencimento, são praticantes muito bons de espiritismo, porque eles não carregam aquele deslumbramento, sabe? Eles têm o pé bem no chão. A Luísa diz: quem crê saber ainda não sabe como deveria. Sim, as dúvidas são sempre constantes. Isso é muito interessante porque Nosso Lar, que é tido como uma obra referência da vida no mundo espiritual, é do final da década de 30. Nós já tivemos um avanço de quase 90 anos desde a publicação do livro. Então é bem provável que se hoje a gente tivesse o Nosso Lar 2.0, o livro tivesse uma série de outras informações. O mundo espiritual também é dinâmico. Por isso a gente tem que estar aberto à percepção do fenômeno e extrair desse fenômeno as informações mais precisas. Não dá para a gente simplesmente imaginar que as coisas estão postas. O espiritismo não funcionaria assim. A turma continua falando. O Leonardo está falando aqui sobre a questão de outras religiões, né? E a Luísa falando que teve uma experiência de quase morte. De fato, deve ser uma experiência muito incrível, né? Deve ser uma experiência muito incrível. Para o Espiritismo, pessoal, é muito legal vocês terem em mente que a gente está diante de um conhecimento sobre o qual não há controle. Não é o homem que define aquilo que os espíritos dizem e, portanto, demarca o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é. Quase que por uma espécie de amostragem, é mais ou menos assim que Kardec trabalha a questão,
a gente vai vendo que grupos de espíritos, em diversos lugares e em tempos diferentes, tendem a dar para nós respostas semelhantes sobre os mesmos assuntos. É daí que vem, portanto, essa lógica de uma justificativa filosófica para a existência do mundo espiritual. Agora, tem algumas perguntas que a gente pode se fazer, né? E que eu acho que são as perguntas que alguns céticos fazem. E são perguntas muito boas. Kardec responde algumas delas lá no livro Que é o Espiritismo. Uma delas é, se o mundo espiritual existe de verdade, por que os espíritos não se materializam na frente dos homens? Por que não dão um sinal muito concreto? Por que não fazem alguma coisa bem marcante para poder demonstrar que existem? Por que eles não fazem isso? Na verdade, a lógica da descrença é nossa. Para eles só há existência. Eles existem e estão vivos. Não há necessidade de convencimento. Até porque o tempo de vida que se vive do outro lado é muito maior do que o tempo de vida que se vive aqui. Né? Uma vida de 80 anos aqui é grande para nós, temos que pesar esse corpo, as necessidades dele, as buscas, as angústias, tudo isso. Mas fora da matéria, isso é um estalar de dedo. Então, os espíritos estão muito mais interessados, via de regra, a nos auxiliar a viver melhor essa experiência aqui, a obter dela recursos para que a gente sofra menos, para que a gente amadureça mais rápido, do que em ficar provando que eles existem, até porque a prova da existência do espírito, se não leva a uma transformação moral ou moralizante, ela é muito, muito, muito vazia, né? Acaba sendo só mais uma grande curiosidade. Há experimentos que podem ser feitos com médiums, há experimentos que podem ser feitos com pessoas paranormais, portanto, fenômenos anímicos muito pronunciados. Há todo esse tipo de experimento. A gente precisa hoje encontrar bons pesquisadores dispostos a realizá-los, né? Que era um problema lá no final do século XIX, continua sendo um problema até hoje para nós. Bons pesquisadores tendem a ser preconceituosos e não se aproximam do objeto espiritismo, e maus pesquisadores são muito, muito, muito deslumbrados e acabam se colocando na posição de alguém que está já convencido do fenômeno antes dele acontecer. Na certa, se a gente tiver bons pesquisadores e bons médiums, há muito, muito para se extrair desses experimentos. Inclusive, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra possui um arquivo documental fantástico, que são os proceedings, os procedimentos, que narrava minuciosamente as experimentações que foram feitas com o médium. A gente teria grande ganho hoje no movimento espírita brasileiro e mundial se a gente pegasse os proceedings e repetisse eles. Se a gente simplesmente revisitasse alguns experimentos que já aconteceram. Isso daria para nós um contato bem vasto com esse campo da mente humana, que, é claro, foi mais explicado a partir da teoria do inconsciente, da teoria da pulsão, da teoria do recalque lá, que fala a metapsicologia freudiana, mas ainda subsiste ali um pedaço, que é onde reside a natureza espiritual, por assim dizer, que continua inexplorado pela ciência oficial. Não é o espiritismo que vai transformar o mundo. Se a gente der sorte, o espiritismo transforma a nossa visão de mundo, mas a existência do mundo espiritual, que devagarzinho vai pingando através de vários campos de pesquisa, é que tem um potencial tremendo para aliviar boa parte das dores que nós vivemos no mundo. Tudo bem? Acho que é isso, Leonardo. Como pesquisas para ir à Lua, né? A gente está engatinhando ainda. Mas a gente chega lá. O importante é a gente perceber que há um campo a ser pesquisado. Isso já é uma vantagem tremenda, tremenda, tremenda. Tá bom? Sendo assim, meus amigos, nós chegamos no final do nosso estudo.
Eu não vou dizer o tema da semana que vem, porque talvez eu faça mais de um estudo junto. Mas a gente se encontra na próxima segunda, sem dúvidas. Tá bom? Eu agradeço a vocês pelo carinho de sempre. Agradeço a vocês pelas preces, pelo cuidado, pelo bom pensamento que enviam para nós. Sabe que a gente recebe todos. E desejo a cada um uma ótima semana. Que a gente possa ter discernimento, que a gente possa ser honesto e coerente, que as nossas buscas nos conduzam a um estado melhor de consciência. Tá bem? Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até a próxima.